Estamos avançando em nosso jejum de hoje e eu tenho certeza que esse tema ele vai falar ao nosso coração, porque Cristo Jesus ele é o centro de todas as coisas. A nossa vida deve girar sempre em torno da pessoa dele. Seu comportamento, suas reações, sua fala, seus ensinamentos. Por isso eu quero me demorar falando sobre ele. A Bíblia aponta de que todo o universo de Deus é regido por determinadas leis. Nós temos as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis da natureza. Nós temos todas esses conjuntos de regras invisíveis que governam o comportamento da natureza. Que Deus tremendo! Não tem absolutamente nada escrito, mas a maré obedece à lua. Que coisa extraordinária! Tudo obedece à gravidade. É impressionante como Deus, dentro do próprio oceano, coloca o fluxo das correntes marítimas, leis estabelecidas, estações, ciclos perfeitos. Como nosso Deus é tremendo. E tudo isso ele fez para que a natureza e o ser humano, bom dia meu querido, funcionassem em perfeita harmonia com o Criador. Quando Deus estabelece esse conjunto de regras, ele se torna o legislador do universo. Legislador é aquele que cria as leis. Mas não apenas ele cria as leis de uma forma imposta, autoritária. Ele cria as leis porque ele vê um bem maior. Quando você e eu olhamos o corpo jurídico dos seres humanos, nós também somos governados por várias leis e a harmonia da sociedade seria muito maior se todos os seres humanos buscassem de uma forma ou de outra estar adequado a essas leis. Deus, sendo infinitamente mais superior e mais sábio do que os homens, ele criou leis que trazem apenas a nossa felicidade. Ele é o legislador supremo. E o Senhor Jesus, gente, que coisa linda. O Senhor Jesus é o nosso legislador. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A importância de Cristo ser o legislador, a importância dele ter criado leis para governarem não apenas a natureza e o universo, mas os seres racionais, os seres pensantes, como você e eu. Porque o Senhor Jesus, ao criar estas leis, ao se tornar aquele, o autor da legislação, que vai conduzir a obediência que deve nos trazer a felicidade, a obediência que nos traz a liberdade, a obediência que nos traz a esperança, que nos traz essa harmonia. Nós precisamos olhar para Cristo não apenas com um olhar meramente humano, mas um olhar de respeito. Isso mesmo. Cristo, ao assumir esse papel de ser o autor das leis, ele merece o nosso respeito. E eu quero que você entenda que aquele que cria as leis não está acima das leis. Muito pelo contrário, por ele ter sido o autor e o criador, o legislador, ele precisa obedecer essas leis para que através da sua vida de obediência ele traga mais validade àquilo que ele colocou para ser obedecido e cumprido pelos outros. Não perca isso de vista, porque você vai ver que como Cristo é o legislador, ele também estava submisso à própria lei.
você e eu, precisamos olhar para essa legislação, esse conjunto de leis que Cristo trouxe para nós, não como sendo algo leviano, passageiro ou de pouca importância. Muito pelo contrário, precisamos falar como Davi: amo tanto a tua lei, Senhor, que eu aguardo no meu coração.